A chuva caía como se o céu estivesse desabando. Na periferia da cidade, onde as ruas de barro se transformavam em rios e o vento parecia arrancar as telhas das casas frágeis, morava Elisângela. Mãe solteira de 2 filhos pequenos, ela vivia em uma casinha simples de 2 cômodos, construída aos poucos com o pouco que conseguia como diarista. Elisângela era daquelas mulheres que a vida insistia em testar. Fora abandonada grávida pelo ex-companheiro quando o mais novo ainda estava no ventre. Desde então, lutava sozinha, sem ajuda, sem luxos, mas com muito amor. A comida às vezes era pouca, mas o abraço dela era sempre farto. E mesmo cansada, sorria por seus filhos. Cada real contado, cada peça de roupa remendada. Mas havia dignidade em tudo o que fazia. Orgulho no que era. Naquela noite, o temporal parecia pior do que qualquer outro. As nuvens carregadas haviam tomado conta do céu desde o final da tarde. E agora despejavam um dilúvio sobre o bairro humilde onde Elisângela morava com os 2 filhos pequenos, Davi e Sofia. O vento uivava pelas frestas das janelas mal vedadas, fazendo as cortinas baratas balançarem como fantasmas à meia luz. As telhas de Eternity tremiam, e em alguns momentos parecia que seriam arrancadas com força. Do lado de fora, as ruas de barro já tinham virado rios, e a energia elétrica fora embora no início da tempestade, como sempre acontecia ali. A vela na sala já havia se apagado com a corrente de ar que passava pela porta mal fechada, e só restava a lanterna de mão, presa com fita no cabo para não desmontar. As crianças dormiam encolhidas no colchão estendido no chão do quarto, cobertos até o pescoço, enquanto Elisângela, sentada em um banquinho de madeira com a lanterna. O silêncio dentro da casa contrastava com o caos lá fora. E foi no meio desse silêncio tenso, quebrado apenas pelo barulho da agulha atravessando o tecido, que ela ouviu as batidas. Tum, tum, tum! 3 pancadas secas, fortes, desesperadas. Ela congelou. O coração deu um pulo no peito. Por um segundo, pensou que fosse imaginação. Talvez o barulho da chuva confundindo sua mente cansada. Mas aí vieram mais 3 batidas, mais urgentes, acompanhadas de uma voz abafada. Tem alguém aí? Por favor, ajuda, pelo amor de Deus! Elisângela ficou em pé num salto, a costura caindo no chão. Pegou a lanterna e olhou em direção à porta de madeira inchada, que tremia com o vento. O medo percorreu sua espinha. Mãe solteira, com 2 crianças em casa, sem vizinhos muito próximos, no meio de uma tempestade, e alguém batendo àquela hora. Seu primeiro instinto foi de proteção. Correu até o quarto, viu que os filhos continuavam dormindo e pegou o cabo de vassoura que sempre deixava atrás da porta. Não era uma arma, mas era o que tinha. Aproximou-se da porta com cautela, os pés descalços fazendo o chão úmido ranger sob seu peso. O coração batia tão alto que ela mal ouvia a tempestade lá fora. "Quem é?" gritou, tentando soar firme. "Por favor, meu carro derrapou ali na curva. Tá atolado. Eu tô molhado, sem celular, sem ninguém. Só preciso de abrigo até passar a chuva. Eu imploro." A voz era de um homem, rouca, cansada, mas não ameaçadora. Ela hesitou. Podia ser um golpe. Podia ser um ladrão fingindo. Mas e se fosse verdade? E se alguém estivesse mesmo precisando? Seus olhos bateram na foto velha em cima da geladeira. Ela e sua mãe, antes de morrer, abraçadas com sorrisos enormes. Sempre que Elisângela ficava em dúvida, lembrava das palavras da mãe. Se um dia você tiver pouco e alguém te pedir abrigo, oferece o que você tiver, porque Deus testa o coração quando a gente menos espera. Respirando fundo, destravou a tranca e abriu a porta devagar. E então o vento invadiu a casa. A chuva batia como agulhas contra a pele, e bem ali, sob o alpendre,
Completamente encharcado da cabeça aos pés, estava um homem alto, com o rosto coberto por gotas d'água e olhos cansados que imploravam por humanidade. Suas roupas caras estavam sujas de barro. A calça colada nas pernas, o blazer pesado de água, as mãos trêmulas segurando o próprio peito como se quisesse manter o calor do corpo. Ele não parecia um criminoso. Parecia perdido. "Me desculpa aparecer assim", disse com a voz falhando. "É que eu não sabia para onde ir. Vi sua luz pela fresta da janela. Eu só não quero passar a noite na rua." Ela olhou para ele por longos segundos. O rosto, embora bonito, estava abatido. Os olhos vermelhos e a sinceridade era palpável. "Entra, mas já aviso, aqui não tem luxo. Só o que tem é um cobertor seco e café velho." Ele soltou um suspiro aliviado, como se tivesse sido salvo da morte. "Isso já é mais do que eu mereço. Obrigado. Eu me chamo Rodrigo." E assim, sem que ela soubesse, tinha acabado de abrir a porta não só da sua casa, mas também do próprio destino. Rodrigo entrou com passos cautelosos, tirando os sapatos ensopados ainda no batente da porta para não sujar o chão. Suas mãos tremiam de frio, os dedos pálidos e o cabelo colado à testa escorria água. Elisângela correu até o armário e pegou uma toalha velha, já desbotada, mas limpa. Estendeu a ele sem cerimônia. "Pode se secar com isso. Vou buscar um moletom do meu irmão. Tá meio velho, mas deve servir." Ela serviu o café em 2 xícaras de vidro manchado pelo tempo e sentaram-se à mesa pequena enquanto a tempestade seguia castigando lá fora. E então? Rodrigo, né? O que fazia dirigindo nesse fim de mundo com essa chuva toda? Ele hesitou. Não queria mentir, mas também não estava pronto para contar tudo. Digamos que eu precisava pensar, sair de perto de tudo por um tempo. A cabeça estava cheia demais. Ela assentiu. "Ah, sei bem como é. Tem hora que a gente só precisa respirar longe da bagunça. Aqui não tem muita coisa, mas o silêncio é garantido", disse, dando um gole no café. "Só não repara nas goteiras, viu? Essa casa vive mais cansada que eu." Rodrigo observou o teto. De fato, havia baldes no canto da sala e uma panela no quarto pingando água. Mas havia calor ali. Um calor que não vinha de cobertores ou de fogões. Era humano. "Você mora sozinha com os 2? "Desde que o pai deles foi embora, sim. Tem dia que é difícil levantar, que eu penso em desistir, mas aí vejo os 2 dormindo, abraçadinhos, e lembro que eles precisam de mim mais do que eu preciso de descanso." Rodrigo não sabia o que dizer. Estava diante de uma força que ele nunca conhecera. Aquela mulher simples, com voz suave e olhar cansado, era mais valente do que muitos homens que ele havia conhecido nas altas cúpulas empresariais. "Elisângela", ele disse, quase num sussurro, "você é admirável." Ela riu, sem graça. "Admirável nada, moço. Só sou uma mãe tentando não afundar, igual a tantas por aí." Mas Rodrigo viu. Viu nos olhos dela uma luz que não se apagava, nem sob tempestades. E naquele momento, algo dentro dele se acendeu. Passaram-se mais de 2 horas conversando. Rodrigo falava pouco, mas escutava tudo com atenção verdadeira, como se cada palavra dela fosse um tesouro que ele precisava guardar. Já era madrugada quando ela se levantou. "Pode dormir no sofá. Tem um cobertor ali na estante. Não é muito quente, mas dá para o gasto." Ele assentiu. "Obrigado, de coração. Eu não sei explicar, mas essa noite salvou mais do que meu corpo. Salvou minha alma." Ela parou por um segundo, com os olhos fixos nele. Sentiu um aperto no peito. Um tipo de ligação silenciosa que nascia ali, sem que nenhum dos 2 tivesse controle. "Boa noite, Rodrigo." "Boa noite, Elisângela."
Ela apagou a lanterna e entrou no quarto, onde os filhos ainda dormiam. Mas demorou a pegar no sono. O rosto daquele homem desconhecido não saía de sua cabeça. E no sofá, debaixo do cobertor fino, Rodrigo também demorou a fechar os olhos, porque mesmo em meio à pobreza, às goteiras e ao frio, havia algo ali que ele nunca tivera: paz. E era só o começo. O dia seguinte amanheceu cinzento, ainda com chuviscos finos. O temporal havia diminuído, mas as ruas continuavam alagadas e o acesso ao bairro estava praticamente impossível. Rodrigo acordou com o som de risadas infantis e o cheiro inconfundível de pão sendo tostado na frigideira. Abriu os olhos devagar, ainda coberto com o cobertor leve. Levantou-se e seguiu o som até a cozinha. Davi e Sofia estavam sentados à mesa, tomando café da manhã, e entre eles, Elisângela, rindo com um avental amarrado na cintura. Quando o viram, as crianças arregalaram os olhos. "Mamãe, ele é o moço da chuva?" "Sou sim", respondeu Rodrigo sorrindo. "Bom dia, pessoal." Sofia foi a primeira a se levantar. Se aproximou com passinhos tímidos, segurando uma fatia de pão. "Você quer? Tá quentinho." Rodrigo se agachou, encantado com a doçura da menina. "Claro que quero, mas só se for com esse sorriso bonito aí." Ela riu, cobrindo a boca com a mãozinha. Davi, mais desconfiado, continuava sentado, analisando o estranho. Até que perguntou: "Você é ladrão?" Elisângela quase engasgou com o café. "Davi, que pergunta é essa, menino?" Rodrigo, porém, riu. "Não, campeão. Só me perdi um pouco, e sua mãe me ajudou." "Então tá bom", respondeu o menino como se aquilo bastasse. Naquele dia, o carro de Rodrigo continuava atolado na rua, e ele não conseguiu sair do bairro. Ficou mais um pouco, e esse pouco virou o dia inteiro. Ajudou Elisângela a lavar a louça, varreu a água do quintal, brincou com as crianças, até fez um desenho com elas. Quando se deu conta, já era noite outra vez. "Se quiser dormir de novo aqui, não tem problema", disse ela, sem olhar diretamente para ele. "Tá difícil de sair mesmo." "Obrigado. Eu realmente agradeço." Aos poucos, Rodrigo foi se tornando parte da rotina daquela casa. As crianças o acolheram com carinho, chamando-o de Tio Rô, e criaram um laço sincero com ele. Rodrigo ajudava nas tarefas, brincava com os pequenos e compartilhava momentos simples, mas cheios de significado, com Elisângela. Entre conversas no quintal e silêncios compartilhados à noite, nasceu uma conexão verdadeira entre os dois. Não houve pressa nem promessas vazias, apenas gestos sinceros, olhares que falavam mais que palavras e mãos que se encontraram em silêncio. O amor entre eles cresceu de forma discreta, natural, enraizado no respeito e na presença. O que Rodrigo ainda não sabia era que, naquele lar modesto, havia encontrado algo mais valioso do que tudo o que possuía. Um amor real, simples e profundo, a verdadeira fortuna de sua vida. Rodrigo permaneceu com Elisângela e os filhos por mais alguns dias, até que o acesso ao bairro foi restabelecido. A chuva havia passado e o sol começava a secar a terra, revelando de novo a poeira do cotidiano. Na despedida, ele hesitou. "Eu preciso resolver umas coisas, mas eu volto, eu prometo." Elisângela apenas assentiu, tentando não demonstrar a tristeza nos olhos. Sofia chorou. Davi ficou quieto e Rodrigo partiu. De volta ao seu mundo, ele enfrentou de frente o caos que havia deixado para trás. Recuperou parte dos negócios, afastou o irmão traidor da empresa e reassumiu o controle da sua vida. Mas nada disso importava mais como antes. Tudo parecia vazio sem aquela casa simples, sem as crianças, sem o cheiro do café de Elisângela. 2 semanas depois ele voltou. Dessa vez, com flores simples na mão e um sorriso que dizia tudo.
Eu percebi que a minha casa é onde vocês estão. Elisângela, emocionada, correu para abraçá-lo. Não havia mais dúvidas, nem receios. Rodrigo se ajoelhou diante dos três, ela, Davi e Sofia, e pediu não apenas por amor, mas para ser parte da família deles. Poucos meses depois, se casaram em uma cerimônia simples, com comida feita pelas vizinhas, roupas emprestadas e muitas lágrimas de alegria. Rodrigo construiu uma nova casa para eles, no mesmo bairro, fez questão de continuar ali, onde tudo começou. E nunca mais precisou se perder para saber onde realmente era seu lar, porque o verdadeiro abrigo ele encontrou naquela noite de tempestade, no calor do coração de uma mãe solteira com alma de gigante. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal para mais histórias como essa. Deixe o seu like, compartilhe com alguém especial e comente aqui embaixo. O amor verdadeiro se revela nos gestos mais simples.